Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas, como é que tá essa força, meu povo? Vamos entrar num novo capítulo do Código de Trânsito Brasileiro? Agora é hora de nós entrarmos num dos temas que mais são cobrados. Nós tivemos questões na última prova da PRF e também na penúltima prova. Então, certamente esse assunto virá, até porque sofreu alteração pela Lei 14.071 de 2020. As alterações sancionadas do CTB pelo nosso presidente Bolsonaro. Vamos trabalhar? Nosso tema agora é o capítulo 2, que diz respeito ao Sistema Nacional de Trânsito, o que alguns costumam dar a nomenclatura de Sinatran. Eu particularmente não gosto, então eu vou trabalhar com você esse tema com a nomenclatura SNT ou Sistema Nacional de Trânsito. Vamos comigo? Vem para a tela. Olha só, então agora, doutores, é hora da gente entrar aqui num tema chamado de Sistema Nacional de Trânsito, meus amigos. Sistema Nacional de Trânsito. E como os senhores bem sabem, o Sistema Nacional de Trânsito, ele sofreu alterações profundas. E nós trabalhamos desde o artigo 5º aí do próprio Código de Trânsito Brasileiro, estendendo o nosso assunto, basicamente, até quando, doutores? Basicamente, inclusive essa alteração ela é recente, tá? Se você pegar agora, nós temos até o 25A, então nós não temos agora até o 25 apenas, mas ele vai até o 25A, que foi uma inserção um pouco mais recente aqui para nós na prova. E para nós iniciarmos o nosso estudo a respeito do Sistema Nacional de Trânsito, eu pretendo, primeiramente, estabelecer um conceito. E esse conceito vocês vão encontrar lá no artigo 5º. Então vamos trabalhar, basicamente, o conceito do que vem a ser o Sistema Nacional de Trânsito. Eu vou chamar você aqui para mim, para a gente poder trocar uma ideia aqui mais próximo, tudo bem? Olha só, o artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, doutores, vai estabelecer o que vem a ser efetivamente o Sistema Nacional de Trânsito. Vale dizer, é um conjunto de órgãos que terão como função precípua principal realizar as atividades de trânsito. Nisso eu posso englobar para você as atividades de educação, fiscalização, sinalização, aplicação da Política Nacional de Trânsito e muitas outras atividades. Por isso que a gente pode conceituar o Sistema Nacional de Trânsito, olha só, como um conjunto de órgãos, doutores. É um conjunto de órgãos, trata-se de um conjunto de órgãos cuja função basicamente é realizar atividades relacionadas ao trânsito. E estas atividades de trânsito, doutores, basicamente vocês encontram lá no artigo 5º. Primeiro artigo é de fato o artigo que inaugura efetivamente o chamado Sistema Nacional de Trânsito. Bacana? Então, isto vem a ser o conceito um pouco mais breve, é verdade, do que é o Sistema Nacional de Trânsito. Trata-se de um conjunto de órgãos que atuam de maneira concursal, que atuam de maneira juntas, né, na expectativa de concretizar atividades relacionadas ao trânsito, que vai desde regulamentação, notadamente feita pelos órgãos que nós chamamos de normativos e consultivos, até a parte de execução e fiscalização, que são feitos pelos órgãos executivos rodoviários e também pelos órgãos fiscalizadores. Agora, para aprofundar um pouco mais o tema, eu gostaria de trabalhar com você a respeito da composição. Pedro, qual seria tecnicamente a composição do órgão, do Sistema Nacional de Trânsito? Doutores, a composição basicamente está prevista lá no artigo 7º, do CTB. E aí nós temos dentro desta composição órgãos que são chamados de órgãos normativos e consultivos, são verdadeiramente órgãos regulamentadores. Nós ainda temos os órgãos executivos, temos também órgãos executivos rodoviários e, por último, temos também os órgãos de fiscalização e de julgamento, que são basicamente as JARES. Ok? Seria basicamente essas 5 classes de órgãos de trânsito que integram a composição. E na hora de se trabalhar,
Eu sempre gosto de trabalhar o tema, doutores, a respeito do Sistema Nacional de Trânsito em cima de uma tabela. Essa tabela basicamente vai envolver a União, ok? Nós teremos também os estados, juntamente com o Distrito Federal, na mesma categoria. E, por fim, nós teremos os municípios, ok? Então, vamos devagar aqui. Nessa primeira parte da nossa tabela, eu englobo com você a União, os estados, o DF e os municípios, integrando as colunas da nossa tabela. Agora, permita-me fazer as linhas, não é verdade? Então, nós vamos colocar aqui uma linha que separa basicamente o topo da nossa tabela. E essa linha vai se iniciar, então vou até separar aqui já também, ela vai se iniciar com o nosso primeiro conjunto de órgãos. Que são quais órgãos, Pedro? Deixa eu só levar essa coluna um pouquinho mais para cá. Que são basicamente quais órgãos, tecnicamente falando? São os chamados, doutores, órgãos normativos e consultivos. Então essa será a primeira classe de órgãos que nós veremos. Órgãos normativos, órgãos normativos e consultivos. Quais seriam os órgãos normativos e consultivos? E permita-me já fazer uma introdução do tema com você. Meus amigos, órgãos normativos e consultivos são órgãos regulamentadores e órgãos de consulta. Pedro, mas consulta a respeito de quê? Doutores, notadamente a respeito da aplicação da legislação de trânsito. E é por isso que nós vamos começar o nosso estudo pelo órgão normativo e consultivo da União. Vamos ver? Qual seria o órgão normativo e consultivo da União, doutores? Quem será? Olha só, Conselho Nacional de Trânsito, chamado também de CONTRAN. Lembrando que o CONTRAN, meus amigos, ele é o órgão normativo e consultivo, e isso você deve anotar no seu material, máximo. Ele é o órgão normativo e consultivo máximo da União, ok? O mesmo não se aplica aos estados. Por quê, Pedro? Porque os estados, os órgãos normativos e consultivos, basicamente é o CETRAN ou o CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Eles não são órgãos normativos e consultivos máximos. Quando a banca cita órgão normativo e consultivo máximo, ela está notadamente se referenciando ao CONTRAN. Cuidado com isso. Por fim, municípios. Pedro, os municípios possuem órgãos normativos e consultivos de trânsito? Doutores, não. E isso também é questão de prova. Pode colocar aí no seu material que os municípios, eles não possuem órgãos normativos nem consultivos de trânsito. Então nós matamos aqui a nossa primeira linha, integrando os chamados órgãos normativos e órgãos consultivos. Agora, numa segunda vertente, eu vou apresentar para você o nosso item de número 2, que basicamente são os órgãos executivos de trânsito. E os órgãos executivos de trânsito, já vou até fechar aqui essa linhazinha da nossa tabela. Os órgãos executivos de trânsito também existem, doutores, no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios. E qual seria o órgão executivo a nível da União? Departamento Nacional de Trânsito, chamado de DENATRAN. Lembrando que aqui nós temos uma sigla também especial para ele. Ele é o órgão executivo máximo. Doutores, o DENATRAN, ele é o órgão executivo máximo da União. E é aí que você não pode se confundir. Não confunda órgão normativo e consultivo máximo, que é o CONTRAN, com o órgão executivo máximo, que vem a ser o DENATRAN ou Departamento Nacional de Trânsito. A diferença para sua prova é crucial, então cuidado. Além disso, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, preciso salientar com os senhores qual vem a ser o órgão executivo, que você já sabe que é o Departamento Estadual de Trânsito. Nada de máximo aqui também. E no âmbito dos municípios, Pedro? Pois é. Doutores, permita-me fazer uma colocação. Cada município costuma adotar uma linguagem pertinente, peculiar à sua região. Logo, quando você verifica órgãos executivos e órgãos executivos rodoviários dos municípios,
Cada um traz a sua própria nomenclatura. Eu aqui para o nosso estudo vou adotar uma nomenclatura geral, tudo bem? Que vai ser Demutrans, Departamento Municipal de Trânsito. Como cada município tem a sua própria nomenclatura, nós vamos generalizar porque vai se aplicar a todos, ok? Então, nesse caso, no âmbito dos municípios, nós temos os departamentos municipais de trânsito, chamado também de Demutrans e nada de máximo. Na sequência, eu quero apresentar para os senhores o nosso terceiro grupo de órgãos, que são chamados de órgãos executivos rodoviários. E os órgãos executivos rodoviários, deixa eu só complementar aqui a nossa linha da tabela, não é verdade? Os nossos órgãos executivos rodoviários, doutores, são presentes também em todas as esferas. E aí, a nível de União, eu posso apresentar para os senhores, primeiramente, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Aqui não existe a nomenclatura órgão executivo rodoviário máximo, tudo bem? Não existe, então a gente mantém apenas em DENIT. No âmbito dos estados e do DF, existe o Departamento de Estradas e Rodagem ou órgãos com nomenclatura análoga, tudo bem? Ou órgão análogo, como acontece em Rondônia, como acontece, por exemplo, em Santa Catarina. Em Santa Catarina existe o DEINFRA, não é Departamento de Estradas de Rodagem, tudo bem? Mas cada estado tem essa discricionariedade de dar a nomenclatura correta para cada um dos seus respectivos órgãos. Isso que se mostra mais importante aqui para nós. Além disso, doutores, no âmbito dos municípios, mais uma vez, eu vou adotar com os senhores a mesma nomenclatura, chamada de Demutrans, ok? Por fim, nós temos que falar dos órgãos fiscalizadores. Olha que interessante. No que diz respeito a órgãos de fiscalização, no âmbito da União, aqui pronto, eu encaixo com os senhores notadamente a Polícia Rodoviária Federal, como sendo o primeiro órgão. No âmbito dos estados e do Distrito Federal existem as polícias militares e no âmbito dos municípios existem os agentes de trânsito, que nós genericamente chamamos de AGTrans, agentes de trânsito, notadamente vinculados à Secretaria de Mobilidade, secretaria relacionando ao Departamento Municipal de Trânsito. Tudo bem? Doutores, numa nomenclatura mais genérica, estes vêm a ser os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito. Pedro, mas e a JARES? Pois é, eu quero bater a JARE com você de uma maneira um pouco mais aplicada. Pedro, como assim mais aplicada? Quer ver? Será que o CONTRAN aplica penalidade e pode autuar? Doutor, você sabe que não. E se você não sabe, já conste no seu caderno. O CONTRAN, por exemplo, ele não autua ninguém. Logo, para que vai ter uma junta administrativa de recursos e infrações? Percebeu? Então eu vou explicitar aqui para os senhores, doutores, como quinta categoria de órgão, as chamadas JARES, Juntas Administrativas de Recurso e Infração. Só que como eu pretendo postular isso para os senhores aqui no assunto, olha só. Vamos assinalar aqui em caneta azul, tá? Quais são os órgãos que possuem JARES? Será que o CONTRAN possui? A ideia aqui é basicamente você brincar, doutores, do órgão que pode ou não autuar, consequentemente é um órgão que terá recurso de infração. Sim ou não? Será que o CONTRAN possui JARE? Doutor, não. CONTRAN não possui JARE. E o CETRAN e o CONTRANDIF? Muito menos. DENATRAN possui JARE? Doutor, não. Sabe por que o CONTRAN não possui JARE propriamente dita? Justamente porque o DENATRAN delegou essa função, doutores. Olha que interessante. O DENATRAN delegou a função de autuação e notificação para os respectivos DETRANs. Por isso que no DENATRAN não existe JARE. Cuidado! Volta aqui para mim. Então, olha só. No DENATRAN também não existe JARE. Pedro, por quê? Porque ele delegou essa função para os DETRANs. O DETRAN, sim, tem JARE. Assim como os departamentos municipais de trânsito, assim como o DENIT. Pedro, mas o DENIT pode autuar? Doutor, lhes asseguro que sim. Da mesma forma, o DER, da mesma forma, os DEMUTRANS, os Departamentos Executivos Rodoviários de Trânsito, né? A PRF também possui JARE, lembrando que a PRF, doutores, antigamente,
A Polícia Rodoviária Federal estaria vinculada a um órgão de trânsito, ela faria um convênio. Hoje já existe portaria interna PRF que admite que, inclusive, com mudança pela Lei 14.071 de 2020, já permite que a PRF aplique a penalidade, inclusive de suspensão. Fato que era atribuível única e exclusivamente aos Detrans. Olha a novidade, olha a atualização aí bater na sua porta. Então você vai afirmar categoricamente que sim, a PRF possui JARI. Da mesma forma, a Polícia Militar possui JARI, Pedro? Não, e nós veremos já já por quê. E os AGTrans possuem JARI? Na verdade, o AGTrans propriamente dito não, né? O órgão a que ele está vinculado. Então, quais seriam, então, os órgãos que possuem JARI? DETRAN, DEMUTRANS, DENIT, o DER, o DEMUTRANS também, a PRF e apenas esse, ok? Visto isso, eu quero colocar para você algumas observações, algumas notas importantes aqui para a gente correr o conteúdo. Quais seriam essas notas importantes antes da gente dar continuidade? Doutor, primeira nota de observação importante. Olha só, município. Será que os municípios, só por serem municípios, eles já integram o Sistema Nacional de Trânsito? Meus amigos, não. Para que os municípios façam parte do Sistema Nacional de Trânsito, eles demandam, eles precisam fazer o quê? Olha que interessante. A municipalização. Então, os municípios, para serem considerados órgãos de trânsito, eles precisam se municipalizar. Aí você vai me indagar, Pedro, mas que porra de municipalização que é essa? Nunca ouvi falar nesse termo. Pois é, doutores. Neste caso, quando nós trabalhamos essa ideia da municipalização, olha que interessante o que foi criado dentro do âmbito dos municípios. Como regra, eu vou até destacar agora em preto para os senhores, para que os municípios façam parte dos órgãos de trânsito, eles precisam o quê? De credenciamento. Eles precisam credenciamento no DETRAN. Ou seja, eles precisam, repare qual seria a explicação em relação ao tema, hein? Muito cuidado com isso, tudo bem? Para que os municípios possam atuar como órgãos de trânsito, eles precisam criar os órgãos de trânsito no âmbito dos municípios e credenciá-los no DETRAN. Isso é plenamente possível. Isto é a municipalização. Só que, doutor, olha a ideia. Nós tivemos uma inserção, que foi o parágrafo 2º do artigo 25, no Código de Trânsito Brasileiro, que criou uma nova hipótese. Olha que interessante. Poderá haver credenciamento no órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, ou até mesmo diretamente por meio da prefeitura. Olha que interessante, olha que legal. Então, olha só, os municípios, eles, para se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito, ele pode se integrar por meio de credenciamento no DETRAN ou diretamente mediante cadastro na prefeitura. Ou seja, nós desvinculamos o município para criar os órgãos de trânsito, sendo, digamos que, coagido a se cadastrar perante o DETRAN. Justamente porque os municípios também são entidades independentes, a reforma promovida pela Lei 14.071 de 2020 permitiu que os municípios se municipalizassem, na verdade, em relação aos órgãos de trânsito, simplesmente cadastrando-os perante a prefeitura. Então essa é uma novidade que nós tivemos justamente por essa modificação promovida aí. Então o município, por si só, ele integra o Sistema Nacional de Trânsito? Não. Ele precisa do quê? Credenciamento no DETRAN ou diretamente na prefeitura. Tudo bem? Essa é uma novidade. Segunda nota importante aqui para nós, doutores. PM, Polícia Militar. Olha que interessante. Nosso segundo item diz respeito à Polícia Militar. E, doutores, a Polícia Militar, por si só, também não é órgão de trânsito. Ela necessita, para realizar as atribuições de trânsito, de um convênio. Pedro, mas um convênio com quem? Convênio com o município
órgão executivo de trânsito ou órgão executivo rodoviário, ou convênio com o Estado ou até mesmo com o Distrito Federal. Percebeu? A Polícia Militar por si só, doutores, ela não é caracterizada como polícia de trânsito. Agora, a partir do momento que a PM se vincula, faz um convênio com o executivo ou executivo rodoviário do município ou do estado, meio que nasce uma polícia híbrida, uma polícia ostensiva, que é a PM, com atribuições de trânsito. Aquilo que genericamente nós costumamos chamar de polícia rodoviária estadual, ou chamada também de polícia militar rodoviária, a depender do estado. Tudo bem? Essa seria a segunda observação marcante aqui para nós. Pedro, e qual seria a terceira observação marcante? Diz respeito à fiscalização de trânsito. E, doutores, aqui nós temos o artigo 25A atribuindo a fiscalização de trânsito, sabe para quem também? A Polícia Legislativa. Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Olha a novidade, mais uma novidade inaugurada pela Lei 14.071, que inseriu a possibilidade de policiais legislativos do Congresso, vale dizer, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, que eles pudessem autuar quem está, por exemplo, tumultuando qualquer tipo de segurança no trânsito, ou até mesmo em algumas condições dentro das respectivas casas legislativas ou na sua circunvizinhança. Por isso que eu já destaquei para você no seu material, no seu e-book, esse dispositivo que está lá no finalzinho do Sistema Nacional de Trânsito. Bacana? 3 novidades importantíssimas aqui para você em relação a esse sistema. Show de bola? Com isso, doutores, eu fecho com você estas novidades do Sistema Nacional de Trânsito e já já a gente volta para comentar mais um pouquinho a respeito desse nosso capítulo. Valeu!